Abramos a Bíblia, irmãos, em Filipenses capítulo 3, para darmos continuidade ao nosso estudo da Carta aos Filipenses. E vamos ler. Versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, e que Ele se digna acrescentar a sua bênção às considerações que vamos fazer da sua palavra. E o nosso irmão Daniel vai chegar já aqui à frente, porque eu vou-lhe passar já a palavra. Ele está a ser muito surpreendido, mas não tem que se surpreender. De maneira que estás à vontade para falares no tempo que o Senhor te colocar, que será todo o tempo. Estás à vontade. É que eu tenho andado, tenho deixado em déficit, e então hoje vai ter crédito. Não. Força. Boa noite. Queria fazer algumas questões ainda sobre o conhecimento de Cristo Jesus, neste versículo 8. Quem? Cristo Jesus. Nós já temos falado muito sobre o Senhor Jesus Cristo, como é importante conhecê-lo. Falei sobre que Cristo é que nós queremos conhecer, se é o Cristo Messias, se é o Cristo cabeça da Igreja, Cristo que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. É esse Cristo que nós devemos conhecer. Não é crer no Cristo exemplo, se bem que nós podemos aprender muito com a sua vida, com a sua santidade, com a sua humildade, podemos aprender, mas não devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo como um exemplo que devemos tentar ajustar a nossa vida para ser o mais possível como a dele. Claro. Porque ele não veio para dar o exemplo, mas veio para dar a sua vida por cada um de nós. Isso é esse Cristo que nós devemos conhecer. O quê? O conhecimento de Cristo. Como? Através do estudo da Palavra de Deus. Não é através de outras fontes. Porque alguns querem ir a outras fontes e vão encontrar o erro, certamente. Devemos ir à fonte da verdade acerca do Senhor Jesus Cristo. Porque nós ouvimos as coisas mais aberrantes noutras fontes,
noutros evangelhos que dizem coisas blasfémias, autênticas blasfémias, que depois o que é que acontece? Muitas pessoas vão atrás dessas outras fontes, fontes corrompidas. Falo dos evangelhos gnósticos, evangelho segundo Tomé, segundo Judas, uma série de evangelhos que não nos dão o conhecimento verdadeiro acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas sabem o que acontece a muitas pessoas? Ouvem esses evangelhos e aquilo não tem pés nem cabeça, nem sequer coerência dentro do próprio texto tem. E as pessoas dizem, isto é que é bom. Porquê? É tal a ânsia de rejeitar esta excelência do conhecimento de Cristo que qualquer coisa que venha dizer, olha, tu não precisas de crer nesse livro. Se aquilo é tudo uma teta pegada. Por isso, tudo que possa vir, que me possa deixar descansado quanto à minha rejeição da palavra de Deus, é bem-vindo. É o que muita gente pensa. Alguém dizia, ainda sobre o Filipenses 1, dizia, o crente tem duas esperanças. Claro, tem uma só. Mas podemos dizer que tem duas. Uma é morrer, partir e estar com Cristo, e outra é o arrebatamento. Ou seja, o crente tem duas esperanças. E são as duas boas. Paulo estava dando-nos lá se estava em aperto, partir e estar com Cristo, ou ficar. Mas o crente tem duas esperanças. O descrente só tem uma. O descrente só tem uma esperança. E sabem qual é? A esperança do descrente é que a Bíblia esteja errada. Porque se a Bíblia estiver certa, tudo aquilo em que ele apostou não vai servir de nada. Vai ser a sua condenação. Porque a Bíblia condena aquele que rejeita a palavra de Deus. Por isso há muita gente que vai atrás de tudo o que lhes diga. Não, deixa estar isso da Bíblia. Isto é um livro escrito há mais de 2000 anos para umas pessoas que viviam numas tendas, para pessoas que viviam sem nenhum tipo de cultura como nós temos hoje. É o que muita gente poderá dizer. Mas é aqui que nós podemos ter o conhecimento de Cristo. E não é também através... Podemos também aprender com escritores, crentes, que nos falam da palavra de Deus, mas a fonte fidedigna, porque essas são fontes secundárias e por vezes podem induzir-nos em erro. A fonte fidedigna é a palavra de Deus. E mesmo por vezes os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos no nosso coração, podemos pensar que essa é a vontade de Deus, também nos pode, por vezes, conduzir e não ser não é essa a forma ideal para conhecermos ao Senhor Jesus Cristo. Conhecimento de Cristo Jesus. Então, Cuidado como é que vamos conhecer. Cuidado com qual Cristo é que vamos conhecer. E eu queria dizer-vos uma coisa sobre como conhecer o Senhor Jesus Cristo. Também não é só ler a Bíblia de uma ponta à outra, ter muito conhecimento da Bíblia que nós vamos conhecer esta excelência do conhecimento de Cristo. Vamos adquirir esta excelência do conhecimento de Cristo. Não é através de muita leitura só. Temos de lê-la e compreendê-la e lê-la sempre com esta compreensão que nós, pela graça de Deus, temos de que há distinções bíblicas que nós temos de aceitar e temos de compreender. Porque se não os compreendermos, se lermos a palavra de Deus e não percebermos estas distinções bíblicas, vamos certamente colocar-nos em situações muito complicadas. Porque eu lembro de um exemplo que eu vi há poucos dias de alguém, uma pessoa chinesa, que queria ser a tradutora perfeita da língua inglesa, da língua chinesa para a língua inglesa. Então o que é que ela fez? Decorou o dicionário. Decorou o dicionário chinês, o mandarim talvez. Mandarim para inglês. Pode alguém pensar, esta mulher está habilitada a traduzir qualquer coisa que seja. Assim, ela pode saber muito, pode saber tudo, todas as palavras, como é que se traduzem para inglês. Mas se não estiver no espírito da língua, se estiver apenas com a sua mente na mente chinesa e não conhecer a mente inglesa, porque há expressões que não fazem sentido traduzir. Todos nós sabemos que há expressões portuguesas que não têm tradução para inglês e vice-versa. É preciso entrar no espírito. E nós podemos ter um conhecimento, tal como essa senhora que terá decorado todo o dicionário. Parece-me um pouco estranho, mas dizia ela que
Queria ser a tradutora perfeita porque tinha decorado todo o dicionário. Nós podemos saber toda a Bíblia de cor. E por assim dizer, temos nos computadores, podemos ter toda a Bíblia. Mas podemos não compreender. E há pessoas que têm um conhecimento extraordinário das Escrituras, sabem muito, são capazes de ir buscar qualquer versículo que nós queiramos, eles sabem onde é que ele está, só que somos capazes de não conseguir aplicar a Bíblia às nossas vidas, porque podemos querer buscar coisas que não nos dizem respeito. E eu dou-vos um outro exemplo que passou-se comigo. Certamente todos sabem o que é um GPS. Um aparelho que nos permite ir para onde mandarmos, dizemos só eu quero ir para ali. E o GPS conhece todas as estradas que há. Pelo menos que estão lá registadas, sabe praticamente todas. Então nós podemos pensar, ora bem, isto é o instrumento ideal para eu ir daqui onde eu quiser. Maravilha, não é? Isto para ilustrar que o conhecimento, se não entrarmos no espírito de Paulo diz, lá está, eu agora não sei de cor o versículo. Sim, sei de cor. Sei. Efésios 3:4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mais do que saber a Bíblia toda, de uma ponta à outra, é perceber, ter esta compreensão do mistério de Cristo. Há alguns que passam por cima disto, atropelam este versículo e não querem saber. E depois, no versículo 2, temos dito várias vezes, se é que temos ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco como foi dada. Há alguns que não querem saber. Eu até costumo dizer, não sabem, não querem saber, e como particularmente o nosso irmão Carlos Oliveira tem sentido, tem raiva a quem sabe, não é verdade? Alguns parece que não que sabem da verdade do mistério, não querem saber e têm raiva a quem sabe. E combatem ferozmente aqueles que têm este entendimento. Eu acho que eu nunca disse isso. Mas... Disse? Não, acho que não. Não. Tu tens sentido isso. O que eu quero dizer é que tens sentido... talvez não sintas, mas às vezes é quase que há um antagonismo tal a quem defende a verdade do mistério. É isso que eu quero dizer. Ainda bem que fizeste a correção. Ora bem, mas isto para dizer o seguinte. Então o GPS tem estradas todas. Mas aconteceu-me há 3 anos, nas minhas férias, eu levei o meu GPS, fui para um determinado sítio, para um parque de campismo, que ficava numa estrada sem pavimento. Uma estrada de terra batida. E isto é fulcral para o que vai acontecer. Então o que é que me aconteceu? A minha residência durante aqueles dias em que eu fiquei ali era o parque de campismo. Sempre que eu queria ir para algum lado, punha, navegar até um determinado sítio e o GPS levava-me. Mas quando eu voltava de regresso, eu dizia, quero ir até o parque de campismo. E ele perguntava-me, olha que o sítio onde quer ir fica numa estrada sem pavimento. Quer evitar as estradas sem pavimento? Se eu pusesse a dizer, quero evitar, porque as estradas sem pavimento são de menor qualidade. Ele não conseguia calcular o trajeto. Então eu tinha de dizer ao GPS, está bem, eu não quero evitar as estradas sem pavimento. Eu deliberadamente disse, GPS, manda-me pelas estradas que for, porque eu quero ir para uma estrada sem pavimento. E eu fiz isso. E passei momentos terríveis da minha vida, porque meti-me em caminhos que não eram os melhores, que o GPS me mandava por lá, porque ele... O que é que ele fez? Pegou em todas as estradas e pô-las todas em pé de igualdade. E as estradas não são todas iguais. Há umas estradas boas para andar de carro e outras estradas não são boas para andar de carro. E eu andei por todo... O GPS sabia todas as estradas que havia. Só que não fez a distinção. E eu cheguei a andar com o meu carro em sítios que mesmo a pé era difícil e com uma ribanceira do lado direito. E eu a temer pela vida. E porquê? Porque ele deliberadamente disse ao GPS, esquece as distinções. E a mesma coisa, tu pegas na Bíblia e dizes, eu quero lá saber das distinções, eu quero é aprender. Vais ter problemas. E há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim são os caminhos da morte. Por isso é muito importante, tal como era importante eu ter tentado arranjar ali um estratagema para dar a volta ao GPS, e eu sei agora o que é que podia ter feito, mas na altura... por causa de... Eu é que disse, esquece todas as distinções. E se eu fizer o mesmo na palavra de Deus, vou ter sérios problemas. Então,
quem, como, quando. No domingo eu falei brevemente sobre o quando é que queres conhecer a Cristo, mais de Cristo. Não esperes por seres velho para conhecer mais de Cristo. Não esperes por amanhã. Não esperes, porque virá o tempo em que tu vais querer agarrar-te às Escrituras quando vier chegar a velhice, e se calhar a vista pode já não estar boa. Há irmãos que perdem a visão. Depois como é que vão poder ler a palavra de Deus? E depois é com aquilo que têm na mente, é com isso que se podem safar, por assim dizer. Também o quando, também não deves resumir o teu conhecer mais desta excelência do conhecimento de Cristo. Não deves esperar ao domingo. Ao domingo eu vou aprender mais de Cristo. E se calhar à quarta. À quarta também pode ser. Não resumamos nossa busca. Porque não é uma busca por algo bonzinho. É por algo excelente. E Paulo começa na sua epístola que a sua oração era para que os filipenses aprovassem as coisas excelentes. Portanto, deve ser esta a nossa principal busca, a nossa principal ocupação na vida. Enquanto fazemos a nossa vida do dia a dia, deve ser também esta: buscar mais conhecimento verdadeiro, útil do Senhor Jesus Cristo. E porquê? Outra questão que se pode falar. Porquê? Porquê é que eu devo querer conhecer mais de Cristo? Será que é assim alguém tão importante para eu conhecer? Estão a pensar em alguém mais importante que devamos conhecer? Se há alguém que nós desejamos conhecer mais do que a Cristo, algo vai mal. Se há alguém com quem perdemos ou passamos mais tempo a pensar, se calhar algo vai mal. Porque é o conhecimento mais excelente que há à face da Terra. E queria também que pensassem: para quê? Para que é que eu quero conhecer mais de Cristo? Porque se nós nos ocuparmos a conhecer mais de Cristo, isto depois vai sair naturalmente das nossas vidas. Nas nossas vidas, eu perguntei porquê e agora para quê? Se conhecermos mais de Cristo, certamente a nossa vida vai sofrer positivamente com isso. Então várias questões podem ficar aqui, mas vou avançar. E podemos pensar em vários onde. Não é? Se calhar assim que às vezes podemos ir e podemos pensar: mas será que eu aqui vou aprender alguma coisa? Ou será que se Deus me visse aqui, perguntava-me: que fazes aqui, Elias? Há sítios que não são os mais propícios. Paulo diz: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos, cera nem contenda. Ou seja, por um lado, qualquer sítio é propício para conhecer mais de Cristo. Não devemos pensar só na igreja, onde nos reunimos com os crentes, se bem que é um lugar muito bom para isso. Mas também, se calhar, há sítios onde não é lá que vamos encontrar. Então, avançando, eu não quero tomar muito mais tempo, mas quero só, depois destas questões sobre algo que é excelente, Paulo diz: pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Esta palavra esterco não aparece muito na Bíblia, mas aparece no livro de Malaquias. Malaquias, que ainda no domingo falámos um pouco sobre Malaquias. Então Malaquias 2:3. Só para verem o que é este esterco. O que é que Deus considerava como esterco.
Malaquias 2:3. Podemos isto vem no seguimento daquelas pessoas no povo de Deus que adoravam a Deus de uma forma hipócrita. Tinham Deus na sua boca, mas não tinham Deus no seu coração. Ou seja, eram pessoas religiosas. E Deus teve de dizer várias palavras fortes. Nós falamos algumas daquelas palavras fortes, agressivas. Deus diz mesmo, as vossas palavras foram agressivas para mim. Então há ali algumas palavras agressivas que a nação de Israel tinha. E diz, a mesa do Senhor é desprezível. Falámos sobre isso no domingo passado. E ai de nós se a mesa do Senhor é desprezível. Ofereciam bens de segunda qualidade a Deus. Não davam o seu melhor. Diziam mesmo, isto é uma canseira. Eu estou cansado desta... Mas Deus diz também, eu também não gosto, também não sinto particular prazer numa adoração, num serviço a mim, que é feito com este espírito. Ele diz mesmo no versículo 10 de Malaquias 1, não há entre vós quem feche as portas. Ou seja, é melhor fechar. Ou seja, quando o serviço a Deus, quando não há um verdadeiro espírito de adoração a Deus, é uma religião vazia. Deus não está ali. Então às vezes é melhor fechar as portas. Mais vale fechar as portas do que estar a fazer um serviço destes a Deus. Porque ele diz depois então, no capítulo 2, e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não puserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Ou seja, esta religião, esta suposta adoração a Deus, este serviço, este trabalho supostamente feito para Deus, Deus diz, isto é esterco, isto não vale de nada. E Paulo tinha de dizer, eu concordo. Tudo isto que eu andei a fazer estes anos todos, esta religião, é esterco. Toda a religião, aos olhos de Deus, é esterco. Toda a forma de tentar agradar a Deus, pondo Jesus Cristo de lado, é esterco. Não sou eu que o digo. Pode ser uma palavra forte, mas é Paulo que a usa. Não a usa muito. De facto, penso que até é a única vez em que ele usa esta expressão. Mas é algo repulsivo, algo que não devemos... não devemos nutrir grandes sentimentos por algo que é esterco, algo que não tem valor algum. Não é apenas, como já tenho dito, não é apenas como algumas versões mais modernas tentam suavizar a palavra e dizem lixo ou escória. Não é mesmo. É algo que nós temos de pôr fora. Mas infelizmente há alguns que acarinham aquilo. Acarinham a religião. Pensando que é dessa forma. Não sei se estarão propriamente preocupados com os sentimentos de Deus, com o que Deus possa achar, ou se estarão mais preocupados com o seu estatuto, tal como Paulo também estaria, e os fariseus hipócritas muito mais. Se calhar não tinham Deus no seu coração, mas para Deus isto não valia de nada. Era esterco, é algo que tinha de ser deitado fora. Depois Paulo tece aqui várias considerações a partir do versículo 9. Para que possa ganhar a Cristo, no versículo 8, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. É interessante que ele, entre os versículos 4 e 6, 5 e 6,
5 e 6, ele cita ali 7 características dele. Eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, para fora, 7 características. Eu. Chega aqui ao versículo 9. E quem é agora o centro das atenções? Na religião sou eu faço. E hão de ver que em todas as religiões o foco está no homem. O homem faz alguma coisa. O homem tem potencialidade em si para fazer algo. Mas o que é que faz? O que é que faz o Evangelho da Graça de Deus? O Evangelho da Graça de Deus diz ao homem: tu não és capaz, tu não serves. Não é por ti, não é pelos teus méritos que tu vais fazer o que quer que seja. O Evangelho da Graça de Deus costumo dizer isso, é um murro no estômago do ego humano. O homem fica: o quê? Mas eu sou assim tão mau? Nunca me achei assim tão mau quanto me estão a fazer parecer agora. E notem como o foco agora passa do homem, eu, para Cristo. Para que possa ganhar a Cristo. E também tem aqui, podemos ver aqui também, podemos contabilizar aqui também 7 características. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas é que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos. É tudo agora centrado na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E é de nós se estamos demasiado focados em nós. O nosso foco deve ser o Senhor Jesus Cristo. Eu queria não vamos falar sobre isso, mas há aqui uma expressão que, creio eu, não está traduzida da melhor maneira. Eu vou só falar um pouquinho sobre isso, que esta expressão, nós já falámos, para aí já quase há um mês, imaginem ao ritmo que nós estamos a avançar, mas tem sido proveitoso. O irmão Carlos Oliveira falou há algumas semanas do ser achado nele. Muito importante, ser achado nele. Porque se alguém quer um dia chegar ao céu, passa a expressão, ao sítio onde se decide quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e for lá Paulo chegava lá com aquela bagagem toda, ia ser pesado. Acontecia como aconteceu com o Belsazar. Pesado foste e achado em falta. Mas se formos lá, esse sítio hipotético onde se decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno, e for não nós, mas o Senhor Jesus Cristo, aí faça favor. Só há uma pessoa, penso que me compreenderão, só uma pessoa que vai entrar no céu. É o Senhor Jesus Cristo. E todos os outros que vão entrar vão porque são achados nele. Qualquer pessoa queira ir lá, eu sou achado no fulano tal, ou em mim mesmo, não vai lá. Mas queria falar sobre esta expressão, fé em Cristo. A expressão mais correta seria fé de Cristo, a fidelidade de Cristo. E há um livrinho e muito, muito bom do nosso irmão Stem, que é a fé de Cristo. Ele tenta desmontar um erro que por vezes pode passar para as pessoas, de que o que ele procura expor ali muito bem é: o que é importante não é a nossa fé em Cristo, é a fidelidade de Cristo. Porque a nossa fé pode vacilar, mas a fidelidade do Senhor Jesus Cristo é que nos salva. É o facto de ele ter predisposto a realizar a obra da nossa salvação e ter levado a sua obra até ao fim. É isso que nos salva. Não é eu tenho muita fé, porque a nossa fé pode ser pequenina, a nossa fé pode vacilar. Eu hoje posso ter muita fé, amanhã posso ter pouca. Mas o que é que nos mantém salvos? É a fidelidade do Senhor Jesus Cristo. E há uma expressão, há um versículo em que isso fica bem claro. Eu vou só ler e vou terminar. Em Gálatas 2,16. Quando Paulo resiste na cara a Pedro. Ele diz, eu vou ler só. Pode ir procurando. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé.
em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui a expressão fé em Jesus Cristo seria melhor fé, porque o problema é que no grego, creio eu, aparece pistis, Christos. Pistis é fé e Christos é Cristo. Não aparece ali o de, nem o em. E depois, claro, que as pessoas que traduzem fé em Cristo. Mas a fé em Jesus Cristo está logo a seguir. Temos também crido em Jesus Cristo. Senão estava aqui uma certa redundância. Então, fiquemos só com este pensamento que acho que... Sim, exatamente. Que é muito importante não... são os dois importantes. Mas devemos colocar a ênfase principal. Claro, temos de crer em Jesus Cristo. Temos também querido em Jesus Cristo. É importante. Mas o que é importante, o que nos salva, o que nos mantém salvos, não é o nosso desempenho, não é a nossa fé sequer. É a fidelidade, o facto de nosso Senhor Jesus Cristo ser absolutamente fiel, digno de toda a confiança. E foi neste Cristo que Paulo confiou, que depositou toda a sua fé, e era este Cristo que Paulo investiu toda a sua vida a conhecer. E notem como ele, ainda no final da sua vida, ele queria conhecer mais. Estava ali numa prisão, se calhar o que ele queria era pedir a Timóteo, olha, vê se arranjas alguns amigos para vir aqui consolar-me. Preciso de companhia. O que é que ele queria? Queria os livros e os pergaminhos. Ele queria, é isto que eu quero. Eu quero conhecer mais. E alguém que tinha tido revelações do Senhor Jesus Cristo. Alguém que já conhecia a Cristo há largas dezenas de anos. E queria continuar a conhecer. E é este Cristo, este excelente conhecimento para o qual vos desafio a todos vocês, e a mim em primeiro lugar, para que possa ser esta nossa principal alvo na vida. Graças a Deus. Nós estamos aqui num... Não sei se vocês têm a noção disso. Uma preocupação que eu tenho é permanentemente procurar estar consciente de cada momento. Porque é assim é que se goza a vida, em Cristo, claro. Mas termos a consciência de cada momento, de cada instante. Eu gosto de tirar o partido de cada instante e de cada momento. E neste momento estou a tirar partido deste estudo bíblico. Nós estamos numa escola, eu espero que vocês tenham a consciência disso. Esse é o nosso desejo, essa tem sido a nossa oração, esta tem sido, pela graça de Deus, a nossa experiência. Isto é uma escola. E eu dou graças a Deus por esta escola. E nós, esta noite, tivemos mais uma lição. Uma lição muito importante para nós podermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu dou graças a Deus, sabem? Eu dou graças a Deus por todos os lados. Eu viro-me para a esquerda, dou graças a Deus para a direita, para trás e para cima e para baixo. Eu não há lado nenhum para onde eu me vir que não dou graças a Deus. Mas eu dou graças a Deus porque olho para o Daniel. Quer dizer, o Daniel, eu converti-me, eu tinha 17 anos, eu ia fazer 18 anos. Eu já não me recordo com que idade é que eu tinha quando eu conheci o Daniel, mas foi logo passado pouco tempo. Ele era um pequenito, um miudito, de calções, que eu conheci lá nos acampamentos, muito traquina, sempre muito simpático, mas muito traquina, próprio da idade também, de alguma forma, e portanto da maneira de ser dele. E é assim, e hoje o Daniel, que tem 30 e qualquer coisa, anos, o Daniel chega aqui ao púlpito, abre a palavra de Deus e ensina-me a palavra de Deus e eu fico deliciado. E estava ali consoladinho e eu até era assim, para mim, assim, aprende Carlos Oliveira porque tu precisas de aprender e é um privilégio poderes aprender através deste ministério, que é o ministério do Daniel, que é meu servo, e eu estou a usá-lo para que tu aprendas também mais qualquer coisa. E eu estava assim a olhar e disse assim, isto é mesmo obra de Deus, isto é obra de Deus.
E eu dou graças a Deus por isto, sabem? Dou muitas graças a Deus, porque é a mão de Deus. É Deus a fazer a obra é dele, não é humana, não é nossa. Nós não seríamos capazes de produzir nem nada parecido com isto. Isto é mesmo a obra de Deus. E aquele menino que eu conheci, que muitos de vocês não conheceram, mas que eu conheci, hoje é um homem, e eu dou graças a Deus porque está a procurar honrar o mesmo Senhor que eu, quando o conheci, também procurei fazer, e procuro fazer, e continuo a procurar fazer, que eu vi que precisava de conhecer, e continuo a achar que cada vez preciso mais. Que Deus nos ajude, irmãos. Isto é um privilégio que nós temos, e devemos dar graças a Deus por termos cá o Daniel. Porque nada acontece por acaso, o Senhor tem os seus desígnios, e que o Senhor seja glorificado. Eu estou a dizer isto não para a glória do Daniel, naturalmente, que ele percebe isso. Estou a dizer isto para a glória de Deus, para que nós percebamos o Senhor que temos, como Ele cuida de nós, e que Ele nos continua a dar a graça de esta igreja continuar a ser uma escola. Aliás, a verdadeira escola bíblica é a igreja local. Porque no dia em que a igreja local deixa de ser uma escola bíblica, e a igreja local precisa de arranjar artefactos extra igreja local, ou seja, precisa de uma escola bíblica das que há para aí, e eu digo isto não com tom depreciativo, porque quem o faz, falo na mais nobre das intenções, e tem sido de ajuda para muita gente, mas de facto não é esse o caminho. O caminho não é esse, nem é esse o plano de Deus, nem é esse o ideal de Deus. O ideal de Deus é a igreja funcionar como uma escola, e ter aqui os mestres, os ensinadores, e ensinadores que não são assalariados, ensinadores que não são profissionais de religião, ensinadores que não são fabricados por homens, que não vão para uma escola tirar currículos e depois têm um canudo e estão habilitados como sendo doutorados nisto ou naquilo, em teologia, mas são aqueles que são dotados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor, com o dom do Senhor, que aparecem formados desta maneira. E isto é formado mesmo pelo Senhor, aqui não há mão humana, e isto é um privilégio que nós temos, e nós temos que ter a consciência disto, e nós temos que promover isto, e temos que, pela graça de Deus, ajudar a igreja, toda ela, não apenas a local, mas outras igrejas, a sermos um estímulo e a podermos, pela graça de Deus, para a glória dele, sermos uma referência nesse sentido. Nós precisamos muito de que as igrejas sejam igrejas de corpo inteiro. E uma igreja de corpo inteiro, ela tem que ser uma escola bíblica. Evidentemente que nós temos muitas áreas em que temos que aprender e crescer, e também nesta, nós temos que aprender e a crescer e aprender com outros, noutras áreas. Há muitas áreas que outras igrejas nos dão grandes lições e que nós faremos bem em estarmos atentos e aprendermos com aqueles que precisamos de aprender. Mas nós temos que ser uma igreja de corpo inteiro, em toda a linha. E esta é uma área muito importante. Só gostava de dizer uma coisa. Eu tenho chamado a estes ministérios que existem, extra-igreja, tipo, não são só estes, há mais. Há muitos destes ministérios que são chamados para-eclesiásticos. São chamados ministérios para-eclesiásticos. Não são ministérios eclesiásticos, ou seja, não são ministérios da igreja. São ministérios paralelos à igreja. E estes ministérios para-eclesiásticos são aquilo a que eu chamo bengalas. São as bengalas das igrejas. Ora, quando uma igreja precisa de uma bengala, sabem como é que está a igreja, não é? Quando um indivíduo precisa de uma bengala, como é que ele está? Está mal, não é? Está mal, está doente, está fraco. E as igrejas não podem ser fracas nem doentes. Que Deus nos ajude.